Nenhum casamento tem facilidade. Há muitos que dizem, eu quero me casar para ser feliz. A gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. É diferente. Esse é o grande problema das pessoas, que elas querem casar para ser feliz. Mas você casou para fazer o outro feliz e o outro te fazer feliz. E ambos se completam, se complementam. E nesta noite nós vamos falar de alguns assuntos referentes ao casamento, porque são muitos. Eu tive que pensar muito, escolher bastante, porque é muito assunto. Casamento é muita coisa. E então eu fui pegando alguns assuntos que são sempre os mais que são falados, questionados, até me perguntado, né? Tanto por homens quanto por mulheres, são muito questionados. Mas a primeira coisa que nós podemos falar é que a família é projeto de Deus. Deus idealizou a família. A família é algo que Deus criou, instituiu, já lá no Jardim do Éden, quando Ele fez o homem e a mulher, e proporcionou ali todo um ambiente favorável para que eles pudessem viver ali. Ele deu responsabilidades para o homem. E é interessante que Deus, Ele primeiro criou o jardim, colocou o homem, e só posteriormente Ele formou a mulher, por causa que Ele viu que não era bom que o homem vivesse só. O homem olhou e viu que todos os animais tinham uma companheira, mas ele não tinha uma companheira que lhe correspondesse. E então Deus, olhando a sua criação, e disse, não é bom que o homem esteja só. Então, não é bom, maridos, que vocês estejam só. Por isso que Deus te deu essa mulher linda que está do seu lado. Porque era algo que Deus viu que era necessário para você. E então Deus deu Eva para Adão. E ali nós vimos o projeto de Deus se formando. Mas também vimos que Deus, Ele deu condições ao homem de ter a mulher. Só depois que fez o jardim que a mulher foi feita. Ou seja, o ensinamento para nós é que a esposa tem direito de usufruir do que o homem faz. A mulher tem todo o direito. E o homem tem o dever de proporcionar à mulher tudo isso. Não é algo que eu estou dizendo, mas a palavra diz. Mas em um mundo moderno que nós estamos vivendo, isso está sendo distorcido e deformado. Porque o projeto de família que Deus tem, a sociedade e a humanidade tem, e o diabo principalmente, tem deformado o plano e o projeto de família idealizado por Deus. Porque hoje muitas coisas estão distorcidas, e são distorcidas de maneira que vem estragar essa imagem de família. Mas nós sabemos que Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus acerca da família continua de pé. E então, em Gênesis, nós podemos ver que quando o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só, Gênesis 2:18, nós vamos pegar só este texto para partir desse princípio, mas eu vou falar de muitas outras coisas, então não vai ter um texto base para que seja só um texto. São muitas coisas. Aleluias. Não fiquem tensos. Não fiquem preocupados. Nós estamos juntos nessa caminhada. Estamos aí juntos. Então, Gênesis capítulo 2, no verso 18, diz: Então o Senhor Deus declarou
Somente até aqui. Então, aqui está. O Senhor formou a mulher para auxiliar o homem. A mulher é auxiliadora do homem. E nós vamos ver que no casamento tem muitos desafios. Desafio. O que é desafio? São obstáculos e são coisas que nós temos que superar. Desafio é algo que nós temos que superar, encontrar soluções. Desafios, crises. Quantos casamentos aqui já tiveram em crise? Muitos casamentos aqui, se não todos, nós aqui já tivemos crises. Crises no casamento. De diversos tipos. Crise de relacionamento, de compatibilidade, crise financeira, crise por causa de família, crise por causa de assuntos secundários que entrou no casamento. Vários tipos de crise nós já tivemos. E se nós chegamos até aqui, com certeza, há uma vontade de cada um de nós que dê certo. Há uma vontade de cada um, de dentro de cada um, que dê certo o casamento. Casamento não é fácil. Casamento é desafio. Casamento é superação. Casamento é resiliência. Então, nós vamos lá, os desafios. Então, qual é o principal desafio que nós enfrentamos, que você enfrenta no seu casamento? Qual é o principal desafio que você enfrenta? Podem ir falando. Qual é o principal desafio? Para mim é a personalidade, que é diferente um do outro. É um desafio. Desafio. Alguém mais se manifesta? Qual é o principal desafio no seu casamento para você? Para mim é tolerância, um do outro. Vamos lá, se manifestem. Não é um culto normal, assim, tradicional. É um culto palestra. Uma tolerar, tem hora que tem global. Eu sou muito Tem nervosa agavismo, né, Modelo? e tento me controlar, mas bato de frente com ele. Quebra as cabeças. Não deixo ele falar mais alto do que eu. Ele vai falar mais alto e eu não deixo. Para você. Paciência, né? Paciência um com o outro, né? Porque Eu não tenho é um fácil. braço grande, minha tolerância. Paciência. O que mais? Qual é o desafio do seu casamento? Eu sou um pouco leve. Lerdeza? Vai ter pirração. Pra mim é trabalhar fora, aqui de 5 anos. É o desafio? Ah, sabe? Eu tô lá porque eu ganho bem. Cada um tem um desafio, é fato. É verdade. Cada um da família, né? Mas o principal desafio que nós temos, você pode ter todos os desafios, mas o principal desafio é servir o seu cônjuge. O principal desafio que nós temos é servir um ao outro. Porque casamento é servir um ao outro. Mas nós queremos muitas vezes ser servidos. Ser servida. Nós queremos ser servidos. E quando nós partimos do princípio que nós vamos servir, nós estamos realmente nos desafiando. Porque quando nós estamos com raiva, nós não queremos servir. Simplesmente não queremos. Dentro de casa nós não queremos nem olhar um para o outro. Nós queremos nem conversar. E quando nós estamos chateados, nós não queremos servir. E eu estou falando aqui para casais cristãos, porque lá fora no mundo, o rolê é outro. Quando o casal está brigado, discutiu ou está em crise, a maioria vai para a festa, para o forró. Uns falam assim, a fila anda, vai conhecer outras pessoas. Então eu estou falando para estas pessoas, eu estou falando para pessoas cristãs que têm como base a
que o principal desafio nosso é servir um ao outro, é porque a palavra nos manda servir um ao outro. Independente do que estamos passando, com raiva, chateados. Quando você está chateado com a sua esposa, ou a sua esposa está chateada com você, gente, a coisa mais difícil que tem é você estar chateada com raiva e ter que passar a camisa do marido. Você passa na força do ódio. É você ter que ir cozinhar, pro fogão cozinhar, fazer uma comida para ele. Você tem vontade de jogar as panelas na cabeça dele e mandar sumir. Não é fácil. Quando a sua esposa está chata e você ter que servir a ela, ir lá na rua comprar a carne do almoço e trazer, entregar para ela. Você dá vontade de não comer nada com essa mulher. Então, servir um ao outro é o principal desafio que você tem e você tem que aprender. Porque se você não aprender a servir o seu marido, ou o seu marido aprender a servir você mesmo diante de toda circunstância, nós estamos fora do princípio de Deus e principalmente estamos caminhando para que o casamento fracasse. E nós não podemos servir aos outros na nossa família, servir aos outros no trabalho, servir aos outros na igreja, mas em casa eu não sirvo. Não adianta. A mesma mulher que eu sou na igreja e no meio da minha família, eu tenho que ser na minha casa com meu marido. E o marido mesmo que é com a sua família e na igreja, você tem que ser em casa. Porque eu não posso ser uma coisa na igreja e ser outra coisa em casa. E na igreja eu estou, a paz, meu irmão, a paz, minha irmã. Em casa eu estou de bico, não falo, azeda, amargurada. Não podemos agir dessa forma, porque aí nós não estamos realmente cumprindo o nosso papel dentro do casamento. Então, nós temos que entender que o primeiro desafio é o servir um ao outro. O que não é fácil, mas você vai aprender. Amém? Amém. E nós vamos falar sobre os pilares do casamento. Os pilares do casamento. Coloquei alguns, porque são vários. Mas o primeiro é o amor. Falar de amor é algo tão fácil. Falar de amor é simples. Como aqui nós já falamos muito de amor. Mas não é só falar o amor, é praticar o amor. Falar é fácil. Falar, oh amor, eu te amo, meu benzinho, meu chuchuzinho. Mas na hora de praticar esse amor, principalmente na hora que você está com raiva. Eu sempre falo durante os cultos, já falei várias vezes, que se você não aprender a desenvolver o amor de Deus em você, permitir que o Espírito Santo desenvolva o amor de Deus em você, que é o amor ágape, amor divino. Porque se você tentar amar o seu cônjuge com o seu amor, você vai fracassar. Porque muitas vezes o seu amor é egoísta. O seu amor é falho. O seu amor é limitado, tem um limite. Você ama até um limite, que para você tá bom, tá certo. Se brincar, se bombear, chuta o balde e vai embora. Porque você está amando com o seu amor. Mas quando nós aprendemos, quando você marido, quando você mulher, aprende a amar com o amor divino, você vai amar o outro mesmo sem ele merecer. Mesmo que o seu marido não está merecendo naquela hora que você o ame, você vai o amar porque você tem o amor de Deus que te guia. Da mesma forma, o marido vai amar a mulher muitas vezes, mesmo quando ela não está merecendo ali, mas ele vai amá-la porque ele aprendeu a amá-la com o amor ágape, o amor de Deus. E é possível? Sim. Porque ele está à disposição para nós, para ser derramado em nossos corações. E principalmente quando nós buscamos isso e pedimos ao Senhor: Senhor, me ajude a amar o meu marido com o teu amor. Me ajude a olhar o meu esposo com os teus olhos. Me ajude a compreender o meu esposo com a compreensão que o Senhor me dá. Me ajude a ser a mulher sábia que eu preciso ser da parte do Senhor. Porque é difícil
muitas vezes. Mas não é impossível se nós buscarmos isso. Então, o amor, a fidelidade. A fidelidade é um pilar essencial. E quando se fala em fidelidade, não se está falando apenas da fidelidade de olhar para outro homem ou de olhar para outra mulher na rua. A fidelidade está atrelada à lealdade. A fidelidade é quando você não busca outra pessoa para se relacionar sexualmente. Você tem o respeito. Mas a lealdade vai além. Porque a lealdade, além de te dar entendimento que você não pode estar com outra pessoa além do seu cônjuge, a lealdade vai te ensinar a se comportar na ausência do seu cônjuge. A lealdade, você vai ser leal ao seu marido, à sua esposa, na ausência dele e na ausência dela. Porque tem muitos casais que são fiéis. Não vão buscar outros na rua, outra na rua. Mas na questão da lealdade, é falho. Porque às vezes vê uma mulher na rua e acompanha a mulher com os olhos. Nossa, que fartura, hein? Da mesma forma, a mulher, nossa, mas que homem bonito. Isso é falta de lealdade. A pessoa é fiel? Está sendo fiel, porque ela não foi lá ter relacionamento sexual com o outro. Mas é falta de lealdade. Falta de lealdade é quando alguém fala mal da sua esposa na sua frente ou perto de você e você ajuda a falar mal da sua esposa. Isso é falta de lealdade. Falta de lealdade é quando alguém fala mal do seu marido na sua frente com você e você ainda ajuda a meter o pau na vida do seu marido, principalmente você com a sua família. É falta de lealdade. Então, quando eu digo que fidelidade, todo mundo às vezes tem fidelidade, mas o que falta é lealdade. Ser leal ao seu marido, ser leal à sua esposa. Se alguém falar mal da sua esposa na sua frente, fala assim, epa, na minha frente você não vai falar mal da minha mulher, não. Na minha frente você não vai falar mal do meu marido, não. Porque é uma maneira de proteger um ao outro. Aprendam isso. Por isso que às vezes dá muito B.O. no meio do casamento, porque muitas vezes a família da mulher fala mal do marido e ela às vezes ajuda, e às vezes ela é que fala mal do marido e cai na boca de toda a família, cai no ouvido do marido, quando chega em casa os dois vão brigar. Porque ela não teve a sabedoria de preservar e de proteger o marido. Assim como o marido, muitas vezes, vê a família falando mal da mulher e vai ajudar a meter o pau na mulher. Falta de lealdade dele, falar na minha frente ninguém fala mal da minha esposa. É uma maneira de você proteger a sua esposa. Um protege o outro. Respeito mútuo, que é crucial, né, para a harmonia no casamento. A falta do respeito, quando nós ultrapassamos a linha do respeito, ela é muito perigosa. Porque o respeito ele tem uma linha. O respeito de alterar a voz, o respeito de, muitas vezes, irar. A Bíblia fala muito irar, ireis, mas não pequeis. A ira vem, por exemplo, o respeito. O homem está com raiva e naquele momento ele bate a mão no que tem em cima da mesa e joga no chão. Isso é falta de respeito. Ou pega o que tem na mão e joga perto da esposa e quebra. É falta de respeito. E a partir disso aí pode desencadear e ir para a linha muito fina, a linha da agressão física, a linha do desrespeito. Isso precisa ser tratado. Isso não pode haver dentro de casa quebradeira, xingamentos, palavrões. Nós temos que ter cuidado com isso, porque existe uma linha da gente ficar irado, ficar chateado, com raiva. Mas quando se está ultrapassando essa linha, estamos abrindo brecha para o inimigo entrar na nossa vida, no nosso lar. Abrir a brecha da contenda, da dissensão. E ela é perigosa. Mulheres que gostam de avançar no homem, gostam de avançar no marido. Isso é perigoso porque mulher não mede força com o homem.
Tem que se ter cuidado com essas coisas, porque às vezes, no ímpeto, a pessoa fica cega. E às vezes, por uma ação, se tem uma reação e uma queda em cadeia de coisas. E a gente precisa ter cuidado com isso. O respeito de saber falar e como falar e o que falar. Tem marido que não tem respeito com a esposa, como falar, o que falar. Com os outros de fora na rua fala mansinho, sorri, mas com a esposa chega em casa é grosseiro, desrespeito. Às vezes a maneira como fala e o que fala. A mulher também. Às vezes a mulher tem dia que está virada. Tem dia, me perdoe a expressão, mas tem dia que ela está virada do Satanás. Às vezes o marido chega assim, mulher, onde é que está isso? Vai, pessoal, me deixa em paz. Quando a gente entende que está nesses momentos, é que nós precisamos botar um pé no freio e vigiar. Vigiar as palavras, vigiar o que a gente vai falar, como vai falar. Tem vezes que não dá para vigiar, que não dá a tempo de falar. Quando a gente viu, a gente já falou. E o estrago está feito. Não volta atrás. Então, os pilares do casamento é o amor, a fidelidade, o respeito e o compromisso. O casamento cristão ele não é baseado em circunstâncias ou emoções momentâneas, mas em um compromisso firme e duradouro. Saiba que você tem compromisso com alguém. Você não é sozinho, você não é sozinha. Você firmou um compromisso de aliança com uma pessoa. E você tem compromisso com essa pessoa. Aqui na igreja do Evangelho de Deus, nós sempre pautamos e compreendemos acerca do lado das irmãs. Que a gente sabe que as irmãs que são casadas, elas têm compromisso com os maridos, tem horário para fazer almoço, comida, cuidar da casa, cuidar do marido. Tem coisas que às vezes tem irmã que fala, pastora, eu não vou poder ir porque eu vou fazer isso com meu marido. Não, irmã, está tudo bem. Porque a gente sabe que existe um compromisso. E que tem igreja que fala assim, não, irmã, você tem que largar esse marido seu para lá, você tem que vir para a igreja primeiro buscar Deus. Vamos colocar as coisas no lugar? Em primeiro lugar na nossa vida é Deus. É Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que serão acrescentadas. Primeiro lugar é Deus. Mas, se a gente não cuidar da nossa família, tudo aquilo que a gente fizer para Deus vai ser em vão. Porque Ele quer que nós cuidemos da nossa família. Então, se tem algo em casa que está pendente, que precisa ser cuidado, vamos cuidar primeiro. Depois eu vou para a igreja. E eu não estou aqui abrindo mão de que não venham à igreja. Entenda que em primeiro lugar você tem compromisso com uma pessoa. Que é muito ruim. Às vezes o marido chega em casa, está tudo bagunçado, tudo de perna para cima, não tem nada pronto. E a mulher está onde? Na igreja. Está tudo de perna para cima, mas a mulher está na igreja. Cadê o compromisso? Assim, da mesma forma, é o homem que tem compromisso com a sua esposa. O compromisso de amar, honrá-la. O compromisso de estar também em casa, de todas as vezes, todo dia. Ele parece que não tem compromisso, parece que não é casado. Todo dia está na casa de alguém. Todo dia tem um lugar para ir. Quando você procura ele, a esposa procura ele em casa, nunca está em casa. Parece que ele não tem compromisso com a mulher. O compromisso dele é na rua, o compromisso dele é com os amigos, o compromisso é com os familiares, secundários, o compromisso é com outras coisas, mas nunca com a esposa. Então, o que nós estamos trazendo aqui nessa noite são reflexões acerca da nossa vida, do nosso casamento. E nós enfrentamos desafios. O principal desafio também que nós enfrentamos, vocês sabem qual é? Um desafio, o primeiro desafio foi servir. O segundo desafio? Companheirismo? Hã? Companheirismo, não. Não. Segundo desafio que nós enfrentamos no casamento. Eu acho que não dá só, né? Não dá só. Não dá só. Financeiro? Nosso financeiro? Não. O desafio é ter Segundo desafio. Para
Autocompreensão? Perdoar. Autocompreensão? Segundo desafio é a comunicação. A comunicação no casamento ela é primordial para que se entenda, para que as coisas saiam no lugar, sejam colocadas no lugar. A comunicação. Hoje mesmo, um exemplo, hoje aconteceu comigo e com o pastor, por isso nós estávamos ali morrendo de rir um do outro. Mas hoje foi difícil para nós dois. Foi muito difícil a questão da comunicação. Ontem eu peguei o notebook, coloquei em cima da mesa, e o notebook ele funciona só com a tomada enfiada no plug enfiado na tomada. Se tirar, ele empeteca. E ontem à noite eu peguei o notebook para poder preparar a mensagem, coloquei na mesa, aí deixei um bocado de coisa aberta, eu não quis desligar o notebook, só baixei a tampa, fui dormir, e quando foi hoje pela manhã, o pastor queria tomar café, uma mesa de quase 2 metros, né, 1 metro e tanto. O notebook estava lá no cantinho, mas ele queria tomar café naquele cantinho. Aí ele pegou, foi lá e tirou a tomada do notebook. E tudo que eu tinha lá feito, perdeu. Perdeu tudo que estava feito. Aí quando eu levantei pela manhã que eu fui mexer, cadê? O notebook não ligava. Podia fazer a oração forte que fosse. Não ligava. E nisso eu fui ficando nervosa, que o notebook não ligava, e o tempo estava passando, e eu precisava preparar. Quando ele chegou da rua, a primeira coisa que eu fiz, você desligou o notebook, agora o notebook não liga mais. Aí ele catou ele, todo sem gracinha, colocou debaixo do braço e correu pro técnico. Chegou lá, o técnico pegou e falou assim, ó, só formatando. Tudo que tiver aí já está perdido. Aí ele ligou para mim perguntando, e aí o que eu faço? Eu falei, uai, o que tem que fazer? Manda formatar, porque não tem outro jeito. Aí mandou formatar, mas perdeu tudinho. Beleza. Quando foi na hora do almoço, ele está tomando um suco, eu fiz um suco de goiaba mais cedo para nós. Aí ele foi, pegou da jarra o suco e estava tomando. E virou, você tirou o suco para mim? Eu falei, tirei, está na geladeira. Porque o dele é sem açúcar. Está na geladeira. Por que você não me falou? Eu falei, porque você não me perguntou. Da mesma forma que ele não me perguntou sobre o notebook em cima da mesa, ele não perguntou sobre o suco. Então foram as duas coisas que ele não perguntou, ou seja, ele não comunicou. Para vocês verem a falta de comunicação. Estragou o notebook e a falta de comunicação fez ele tomar um suco com açúcar. E isso acontece em todos os casamentos, a falta de comunicação, que era simplesmente se ele tivesse perguntado, e esse notebook aqui em cima da mesa, eu teria falado, não desliga porque eu estou mexendo. Do suco, se ele tivesse me perguntado, tem suco para mim? Porque ele sabe que todas as vezes eu tiro para ele. Ele não precisava ter tomado suco com açúcar, se ele tivesse me perguntado. Comunicado, comunicação, que o casal precisa ter um com o outro, comunicação, que é o que muitas vezes rouba a paz dentro de casa. A falta de comunicação. Porque o homem, ele não comunica nada com a sua esposa, ele faz tudo, ele decide tudo, ele arruma tudo. Ele não comunica. Da mesma forma, a mulher também não comunica ao marido que também vai fazer o que está fazendo. E dá muito ruim. Dá muito ruim. Porque você não comunicar com alguém, você não conversar, você não vai saber o que ela está pensando e nem o que ela está querendo. E quando você não sabe o que a pessoa está planejando, querendo, vai ficar difícil de acompanhar. Vai ficar difícil. Você já perguntou para o seu marido quais são os sonhos dele? Sonhos, projetos. Você já perguntou para o seu marido, já sentou com ele, você, amor, quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Quais são os seus ideais? Você já sentou com a sua esposa, já perguntou para ela o que ela sonha? O que ela tem no coração
dela? O que ela pensa? Sejam sinceros, olha um para o outro. Olha um para o outro e pergunta: quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? O que você pensa? Você já acertou com o seu marido, com a sua esposa, assim, para perguntar? E são, muitas vezes, uma simples conversa vai trazer tanto esclarecimento. E a falta de conversar traz tanto desentendimento. Por que você não me falou? Mas eu não sabia. Por que não sabia? Porque não conversou. Foi igual ontem, eu estava arejando para mim também, né? Aí a casa estava no fogo lá. E ele veio perguntar para mim: amor, a carne está pronta? Não, pegou o prato e falei para colocar a carne. A carne estava salgada. Eu falei: não acabei de fazer ainda não, né? Porque tem que perguntar. Se pergunta: amor, você terminou de fazer a comida? Eu ia responder. Pois é. Depois que ela pegou a carne, comeu a carne salgada, eu fui lá e acabei a carne. E ela foi lá e comeu de novo. Eu falei: está salgada agora? Ela não está não. Eu falei: não espera. Uma apressada come cru, né? Outras vezes come salgado, né? Então são essas coisas, e isso é as coisas simples, rotineiras do dia a dia, mas existem coisas profundas no casamento, no relacionamento que precisam ser conversadas. Que precisam ser conversados. Mas tem homem, principalmente os homens, os irmãos não vão me perdoar, mas os homens não gostam de conversar. Não, mas é mais. Os homens não gostam de conversar. Eu era assim, mas depois dos prejuízos eu controlei. Depois de apanhar muito, né? Os prejuízos aí afetou nós tudo lá em casa. Homens, eles fogem de conversar. Eles não gostam. Muitas vezes ele coloca a mulher como chata. Ih, já dei você de sua chatura, sua chatice. E eu vou dizer que a boca de mulher, a boca da sua esposa é boca de profeta dentro da sua casa. É. A boca da sua esposa é boca de profeta dentro da sua casa. Você nunca aprendeu isso. Porque a sua esposa falar pra você, pode ter certeza, se você teimar, você vai dar com os burros na água. E ela vai ver coisas antes de você, e ela vai te dizer, e você vai ignorar que não é assim, que não é desse jeito, que não foi bem assim. E vai passar um tempo e você vai ver que foi do jeito que ela falou, porque Deus colocou nela a sensibilidade de ver, entender coisas antes de você. Só que o homem é teimoso. O homem, ele tem uma teimosia de não aceitar, de não querer ouvir o que a esposa tem a dizer. É verdade. E aí vai e dá errado. E depois a mulher vai falar o quê? Eu avisei. Eu avisei, eu falei com você. Eu não escutar o avisei, né? Então, é importante entender todas essas coisas para não criar um conflito dentro de casa de o homem taxar a mulher como sempre chata, faladeira, tá falando demais. O meu tem medo quando eu falo as coisas. Porque ele sabe que quando eu abro a boca para falar, o negócio é sério. Porque sabe que quando eu falo, a coisa acontece. Não é só com ele não, é com nós também. Então, mas é porque o Senhor ele nos dotou dessa sensibilidade. Sabe por quê? Porque tem muitos maridos impedindo a esposa de ser auxiliadora. O homem, ele é o provedor, o protetor do lar. A mulher é auxiliadora, mas tem muito homem impedindo a mulher de exercer a função que ela foi chamada por Deus para exercer, de ser auxiliadora, auxílio. A adjuntora, idônea. E muitas vezes até opositora. Sabe o que é opositora? Não é que ela vai brigar com você e se levantar contra você, não. Opositora é porque muitas vezes ela vai te confrontar naquilo que você precisa ouvir e entender. Ela vai te enfrentar. E eu não estou aqui falando para as mulheres serem submissas a seus maridos. Eu estou dizendo que muitas vezes a mulher ela vai te enfrentar, porque a única que tem coragem de enfrentar você é a sua mulher. Porque muitas vezes as pessoas de fora vão dar razão para você naquilo que você quer fazer, porque não está nem aí, que não vai arcar
Isso não é assim. Você está errado. Porque foi isso que Deus colocou dentro dela para muitas vezes confrontar você, para você cair na realidade, falar, ó. Para acordar. Para ver que o lá muitas vezes está indo para o abismo. Mas a mulher está mostrando para o homem, olha marido, o direcionamento, ela não está questionando a sua liderança, porque você é o líder da casa, do lar. Mas ela está te ajudando na liderança, porque muitas vezes a sua liderança está indo para o lado errado. E ela está dizendo, olha, não é por esse caminho aí não vai dar em nada. Aí vai dar no abismo, vamos pegar outro caminho. É onde o marido muitas vezes vai recalcular a rota. Ou seja, ele vai olhar e vai ver a melhor forma de fazer as coisas. Não é que ele vai viver debaixo da submissão da mulher. Não, mas ele vai receber essa ajuda também. Porque tem coisas que ele não está vendo. Tem pessoas que muitas vezes está querendo te dar prejuízo e você não está vendo, e a sua mulher está vendo. Tem pessoas que estão querendo passar a perna em você não está vendo, a sua mulher está vendo. Tem gente que está com falsidade com você, a sua mulher está vendo e você não está vendo. Tem gente que está querendo o seu mal, a mulher está vendo e você não está vendo. Aí quando ela vai falar, essa mulher fala demais. Tem gente da sua família que está falando mal de você e ela sente, ela vai falar para você e você está brigando com ela. Porque ela tem essa sensibilidade de entender. Que nem todo mundo que sorri para você é seu amigo, que quer o seu bem. Então são coisas que a gente vai, no decorrer da caminhada de casados, a gente precisa ajustar a rota um com o outro para não se perder. Para o casamento não se perder, não ir para o abismo. São coisas que nós precisamos compreender, viver elas, praticá-las e principalmente saber que você está andando com alguém, você não está andando só. Você fez um compromisso de andar lado a lado com essa pessoa que você escolheu. Andar lado a lado. Poderão dois andar juntos? Se não tiver concordância? Não tem como dois andar juntos se não tiver concordância. Um vai puxar para um lado, outro vai puxar para outro. E não vai dar certo. Casamento que o marido não tem concordância com a esposa não tem concordância com o marido, é um casamento que o casal tem mais dificuldade de prosperar. Porque às vezes a mulher está planejando, não, vamos comprar um carro. Não quero comprar um carro, quero comprar uma moto. Está planejando de comprar um carro. Não, eu quero fazer uma viagem. Não, estou planejando de fazer uma faculdade. Não, eu estou planejando de comprar alguma coisa. Não tem concordância. E reino dividido não subsiste. Não prospera. Não tem prosperidade. Porque muitas vezes a mulher está olhando, não, eu quero que reforme a casa. O homem está olhando, não, eu quero arrumar o carro, quero botar um som potente para fazer tum, 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 tum. Assim como o marido não comunica nada com a esposa do que vai fazer. Às vezes a geladeira está lá, cai nos pedaços. Ele vai lá comprar a peça para o carro. Ah, mas o carro é mais importante. Não, mas a peça do carro esperava, a geladeira não espera. Porque a geladeira precisa conservar as coisas. Só que ele não perguntou à esposa o que era prioridade. Ele, na cabecinha dele, prioridade é o carro dele. Não comunicou. Prioridade é eu comprar uma televisão de 80 polegadas para botar aqui na sala. Prioridade não é isso. Pergunta para a esposa qual é a prioridade. O que está precisando em casa? O que mais está precisando? Ela vai dizer. Andar lado a lado, ter concordância. Não, mas não é isso que eu quero, não é isso. Tem que alinhar. Porque uma das coisas que estraga muito casamento é a questão dos temperamentos. O que é temperamento? Temperamento é aquilo que é parte da sua personalidade. E o temperamento, quando ele não é tratado por Deus,
No casamento ele vai ampliar. Temperamento é a sua personalidade. Nós podemos dizer que existem 4 tipos de temperamento. Nós podemos dizer que tem o temperamento colérico. O que é o colérico? É aquela pessoa que ela tem um temperamento forte, uma personalidade forte, né? Ela tem é uma pessoa determinada, é um líder nato. Ele já nasceu líder. É focado nos resultados, é decidido, mas é uma pessoa que tem dificuldades de ouvir. Que o colérico é aquele que está pronto para levantar a mesa e jogar tudo por alto. O colérico, ele não gosta de ser liderado, ele gosta de liderar. Por isso ele não gosta de ouvir opinião. Aí coloca um marido colérico ou coloca uma esposa colérica. A esposa colérica, ela sempre vai querer mandar no marido, é aquela mulher mandona, general. É aquela que dita as regras e o marido tem que seguir. Porque se não seguir, o pau quebra. O colérico, a mulher colérica, ela vai brigar para que seja feito do jeito que ela quer. Da mesma forma, o homem colérico, ele não vai muitas vezes aceitar a opinião da esposa, porque é a dele que tem que prevalecer, porque ele sabe o que é melhor para a família. Então, o colérico, ele, ao mesmo tempo que ele tem umas qualidades positivas, tem umas qualidades negativas. É aquele que protege a família. Ninguém põe a mão na minha família. Ninguém se mete com a minha família, porque eu não deixo e não permito. Mas o ponto fraco é que, por ser autoritário, é impaciente, é duro nas palavras. O colérico, ele é duro nas palavras. Por isso que esposa de homem colérico sofre muito. Porque ele tem uma língua muito ferina. Ele sabe machucar a sua esposa com a língua, com as palavras. O colérico, ele não olha a sensibilidade. Ele não vai nem ir para a sensibilidade. Assim como a mulher colérica também, ela não tem sensibilidade com o marido. Está nem aí. Se ela machucar o marido, magoar o marido, que fique. Então, é duro nas palavras. E o colérico, ele, diante das finanças, é aquele controlador financeiro. É aquele que quer decisões rápidas. É aquele que, tipo assim, ele não olha para o problema, ele quer solução. Como eu falei, da geladeira. Se a geladeira está estragada, ele não quer saber. A mulher chega e fala para ele, amor, a geladeira não está gelando, está aqui, o gás acabou. Ele diz, não quero ouvir. Liga lá para o técnico, manda arrumar, não quero saber. Ele não quer ouvir, às vezes, o que a esposa tem para falar. Que às vezes poderia falar assim, não, mas o problema é só chamar alguém para olhar aqui, não precisa nem comprar outra. Então, e o desafio espiritual do colérico é aprender a ouvir e a ser manso. Então, o marido colérico ou a esposa colérica, o desafio é aprender a ouvir e a ser manso. Esse vai ser o desafio. Eu não sei se tem alguém que é colérico aqui, mas se você é colérico, o seu desafio vai ser esse: ser manso e aprender a ouvir. É um desafio. O sanguíneo, ele é o comunicativo, né? Ele é extrovertido, alegre, ele é entusiasmado, né? Mas os pontos fortes é que traz leveza ao relacionamento. Expressa amor com facilidade, é sociável. Mas pontos fracos, é instável emocionalmente, pode ser irresponsável, com falta de disciplina financeira, né? Ele é daqueles assim, o sanguíneo é daqueles assim que faz as coisas no ímpeto, no impulso. Vamos comprar isso aqui? Vamos. Mas é caro. Não, vamos comprar, está precisando. Mas aí quando vai olhar depois a fatura, mulher, como você teve coragem? Marido, como você teve coragem? O sanguíneo. O sanguíneo é só alegria. As questões não vem depois. O sanguíneo é aquele que é amigo de todo mundo. Chega no lugar, todo mundo conversa com ele. Porque ele conversa com todo mundo. É alegre. O marido sanguíneo, ele diverte muito a esposa. Ele chega em casa muitas vezes alegre, brinca com a esposa, brinca com os filhos, rola no chão, não tá nem aí. É aquele que se ele estiver sujo, ele abraça a esposa, às vezes a esposa fala, não encosta em mim não que eu tô sujo, você tá sujo. Não, tô nem aí. O importante é a gente ser feliz. Ele quer ser feliz, o sanguíneo. Ele é comunicativo, ele é extrovertido, ele não tá nem aí, mas ele
gosta de gastar, vive um momento, e o conflito é impulsividade. E o desafio espiritual para o sanguíneo é desenvolver constância e compromisso. Constância e compromisso. Ou seja, o sanguíneo, ele começa uma coisa, mas ele não termina. Ele para no meio do caminho. Se ele idealizar um projeto, ele pode até idealizar. Ele começa a fazer, mas depois ele para. Ele é instável emocionalmente. Ele não tem uma firmeza em si. Não tem. E o desafio é desenvolver isso, o compromisso e a constância. O fleumático é o pacífico, né? Ele é calmo, tranquilo, diplomático, evita conflitos. Os pontos fortes gosta de promover a paz, equilibrado emocionalmente, é um bom ouvinte. Mas os pontos fracos é passivo demais, indeciso e pode evitar conversas importantes. Então, o fleumático é aquele assim, tranquilão em casa, sempre na dele, ela sempre na dela, quietinho lá, quietinha, diplomático, tudo tá bom, resolve aí, você decide aí, é tranquilo, gosta de fugir de conversa, não gosta de conversar, principalmente discutir o relacionamento, evita conflitos, foge, corre, né? Mas ele é passivo demais, ou seja, é parado, muito parado, é indeciso. E aí você imagina o marido fleumático. Não combina com o homem que Deus chamou para ser. Um homem indeciso, ele sempre vai jogar a bola para a mulher decidir. Resolve aí, mulher. Vai lá, escolhe, vai lá, faz. E aí vai ser ruim, porque a esposa sempre vai se sentir só. Ele sempre vai colocar ela à frente para resolver. Faça, resolva, compre, veja, decida. E aí quando ele não gosta, ele reclama. Mas não era para ser assim. Ué, mas você não decidiu, e agora? Agora, meu filho, aceite o que vier. Quem não escolhe tem que aceitar o que vier. A indecisão nos faz passar a vez para alguém resolver. E alguém tem que resolver nessa casa. Assim como a mulher fleumática, ela é indecisa. O marido às vezes fala assim, mulher, escolhe aí a cor da parede, aí, da tinta aí. Ah, você não, coloca qualquer cor. Aí o homem, como não tem muito gosto para tinta, vai lá e coloca um azulzão. Aí quando ele pinta a parede azul, ela vai reclamar. Mas dessa cor? Ué, você falou para mim resolver a cor, eu estou resolvendo. Então a mulher fleumática, ela é indecisa. E por ela ser indecisa, ela não resolve as coisas, mas depois reclama. A fleumática, ela não tem... ela é passiva, ela é parada. E aí as coisas na casa dela vai acontecer, simplesmente vai acontecer. Ela está vendo o menino derrubando a casa, menino, sai daí. Menino, sai daí, isso vai quebrar. Meu Deus. Fleumática, tô zen, tá tudo bom. Não me preocupo com nada. Tem umas que falam assim, não me preocupo com nada. Ela deixa rolar. E em casa, a mulher não pode deixar as coisas rolar. Ela tem que saber, os olhos dela tem que estar em todo canto. E ela tem que ser ativa. Ela não pode ser parada. Não pode ser pacífica em algumas coisas, né? Então, o fleumático, ele evita de falar de dinheiro. Não gosta. Conflito, omissão, é omisso. O fleumático não gosta de falar de dinheiro, de coisas que tem dinheiro. Principalmente quando tem que mexer no bolso, tem dificuldades de abrir a carteira, pegar, enfiar a mão no bolso, parece que tem escorpião no bolso. Ele tá falando aqui, ó. Caiu no seu mãe, já era. Falou de Jesus, você perdeu a amizade. Passa a mão dela e acabou. É mesmo? Se ele me der 500 reais, eu vou falar, Vanilda, eu tô precisando de 200. A senhora é sanguínea. Já era, acabou. Sanguínea. A senhora, tipo assim, gasta que nem vê. Passou uma vez, ele escondeu de mim 800 reais embaixo da base da cama. Esse homem ficou doido caçando esse dinheiro. Ele caçava. Com semana procurando esse dinheiro. Uma hora ele falava que era presente, tinha guardado, outra hora ele falava que era 500. Aí eu mais duvido, vai mudar a cama de lugar, está lá o dinheiro, nota de 100, 50, dobrado, tudo dobradinho assim, ó, embaixo da base da cama. Que eu tirei os pezinhos da cama e botei um cobertor bem grosso, né?
e botei a base em cima. Aí estava lá em cima da coberta, embaixo da base. Era Quando tudo eu que peguei, dava pra- quando eu peguei, pastora, não era 300 nem 500, era 800 reais. Ou Ficou lá uns 10 dias e ele nem lembrava mais desse dinheiro. Eu encontrei, né, e ele falou assim, é 500, né, Familda? Eu falei, não, Tião, é 300, mas eu só vou deixar aqui 300, é 800, mas eu só vou deixar 300 para você, 500 é meu. Meu Deus! Nossa! Ó, aí, seu Tião já tinha que ter escolhido um lugar melhor para escolher esse dinheiro. Eu falei pra Amanda. Aí nem ela achava. Não, quando eu acho, ele tá falando, você mudou a cama hoje de novo, eu acho que você achou 300 lá. E ele se guardou 300 no quarto semana passada, né? Aí ele falou, você achou os 300? Eu falei, não, quando eu acho eu falo. Não achou, então vai procurar. Só deu a dica, agora vai procurar. Não, a Amanda mudou a cama hoje lá de novo e eu falei, Amanda, vê se tem dinheiro aí debaixo, vê se seu pai colocou Depois aí. que eu dirijo melhor. Tem que mudar, né, irmão Júnior? Tá muito fácil. Ele coloca no bolso da camisa Quando eu dele. for da casa, ninguém vai ver, né? Meu Deus! Não, rato come. Ele esconde Coloca a cor da casa, rato come. Ele Verdade. esconde 500 reais e fala, ó, tem 300 para fazer compra, vai lá, vamos lá no É mercado. muito fácil. Mas está escondido o restante. Então, o fleumático ele tem problemas com questões financeiras, ele não sabe lidar com isso, ele evita de falar com dinheiro. Então, a mulher que é casada com um homem fleumático, ela vai sofrer muito, porque ele é muito seguro e muitas vezes ele vai ter dificuldades em atender as necessidades da sua esposa. Se ela pedir dinheiro para ele, então, vai se arrumar briga, vai arrumar confusão, porque ele tem problemas com questões financeiras, de ser generoso. Né? Exatamente, irmã. Vai perguntar para que você quer, para que você precisa de dinheiro. Né? É isso mesmo. E a mulher também, né? Se ela trabalha, se ela tem um temperamento fleumático, se ela trabalha fora, o dinheiro dela é só dela. O marido raramente vai ver dinheiro dela. Não, é Não marido. gasta o seu, o meu não mexe com o meu dinheiro não. Não mexe com o meu dinheiro não, deixa o dinheiro quieto. Se ela ganha um salário mínimo, ela vai guardar mais da metade, o dinheiro é dela. É só o meu. E ela não fala não. Aí perguntar, você tem dinheiro? Ih, não tenho não. Acabou tudo. Acabou tudo. O melancólico é o perfeccionista, né? O melancólico ele é analítico, sensível, organizado, perfeccionista. Os pontos fortes ele que é cuidadoso, detalhista e fiel. Os pontos fracos que é crítico, tendência à tristeza, exigente demais, né? E o melancólico diante das finanças, ele é planejador, detalhista, e o conflito é excesso de controle. O melancólico gosta de estar no controle. Ele não gosta de sair do controle. Vai fazer as coisas, fala comigo. Eu preciso saber de detalhes, para eu poder planejar daqui um mês. O melancólico está planejando daqui um mês ainda. Tudinho, o que vai acontecer, o que vai gastar, o que vai precisar, quanto vai sobrar, quanto que não vai sobrar, o que é que vai precisar comprar, tudinho. O melancólico, ele tem essa tendência de ser mais planejador. Nada pode sair do controle, né? Então, ele é muito analítico, ele analisa muito as situações, tudo que vai fazer, analisa tanto, que tem hora que desiste de fazer, porque é muito analítico. Se vai fazer uma viagem, se o marido chama, vamos passear, a pessoa vai analisar tudinho. Se está frio, se vai chover, que roupa que tem que levar, quanto tempo vai ficar lá, se tem coisa para comer, se tem coisa para beber, se vai demorar muito, quem está lá. Então o melancólico é muito analítico. E tem problema? Tem, porque isso dentro do casamento vai trazer muita confusão. A mulher que é melancólica, às vezes ela tem a tendência a ser muito triste. Qualquer coisinha está desabando. E isso às vezes enche o saco, né? Essa questão. Porque tudo está pendurando. Lembra de coisa lá de 200 anos atrás. Ai, tô triste. Tô triste, lembrei de uma coisa que me falaram. Mas esquece isso, não consigo. O melancólico leva tudo pro coração. Tudo é no coração, nada dá razão. A senhora está revelando tudo dinheiro. Não pensa nada com a mente, pensa só com o coração. Até uma palavra, às vezes o marido respondeu de alguma forma e levou pro coração. Você gritou comigo. Não gritei, gritou. Gritou assim, você falou comigo.
comigo. E quando está nos dias mais difíceis, então, Vixe, Maria. acabou. Acabou a mulher. E o homem melancólico é aquele homem sentimental demais. É aquele homem que chora no colo da mulher. O homem melancólico vai chorar no colo da mulher. Tudo chora. É aquele homem meloso demais, doce demais, chega repulso, chega assim. É bastante carinhoso, é um homem carinhoso, é generoso, mas é aquele homem também que, diante da questão financeira, quando a mulher vai pedir dinheiro, assim, você quer quanto? Ah, eu quero R$200. Você vai comprar o quê? Ah, eu vou comprar um sapato. Quanto que custa o sapato? Eu falo para trazer a É botinha. tanto o sapato. Ah, vai sobrar tanto. O que você vai fazer com esse tanto? Eu mandei trazer a botinha. Então, é difícil. Eu estou finalizando, mas é isso. Então, assim, o casamento, ele tem suas divergências, suas crises, e a gente vai aprendendo, né, as linguagens do amor, a gente vai aprendendo como que o cônjuge se expressa. Quando fala de linguagens do amor, quando eu digo linguagem, é aquilo que eu estou tentando dizer ou aquilo que eu estou falando. A linguagem do amor expressa, né? Cada pessoa expressa e recebe amor de maneira diferente. Isso aqui é importante. A linguagem do amor, você precisa aprender qual é a linguagem do amor do seu marido e você precisa aprender a linguagem do amor da sua esposa. Se você quer ter um casamento bem sucedido, você vai se nortear por isso aí. A linguagem do amor. Você sabe qual é a linguagem do amor do seu marido? Você sabe qual é a linguagem do amor do seu marido? Como assim? Entendi. Linguagem do amor. E você sabe qual é a linguagem de amor da sua esposa? Isso aí não. Um dia cada personagem diferente. Cada... Mas cada um tem características mais marcantes. Então a linguagem do amor é o quê? Primeira coisa, palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Se a sua esposa, a linguagem de amor dela é palavra de afirmação, ela sempre vai querer ouvir de você que você a ama. Ah, mas ela sabe que eu a amo. Não, mas ela quer ouvir. Ela precisa se sentir segura através de palavras. Se você passar muito tempo sem falar coisas boas para sua esposa, ela vai começar a falar, ele não me ama. Ele não gosta de mim. Ele está muito distante de mim. Porque a linguagem de amor dela é esse. É você falar que a ama, o quanto ela é importante para você, o quanto ela cuida bem da casa, o quanto ela cuida bem de você. Da mesma forma, para o homem que a linguagem de amor dele é palavra de afirmação, ele sempre quer ser elogiado em alguma coisa. Se ele pregar um prego na parede, ele quer ouvir da esposa, nossa amor, quando você prega um prego bem, hein? Sim, ele quer ouvir. Se ele vai à casa, ele quer ouvir da mulher. Nossa, amor, como você me ajuda? Palavras de afirmação. Ele quer ser reconhecido. E ele quer que você fale. Ah, mas para que falar isso? Tem mulher que às vezes é grossa. Precisa falar isso? Precisa. Muitas vezes o homem fala para poder receber em troca, né? Fala para a mulher, te amo. Aí não escuta em nada em troca. A mulher não fala para o homem que ama nem nada. Aí você se sente mal. Aí eu sinto mal. Falo, Aí não, sua linguagem de amor é palavra de afirmação. Só eu estou amando. Aí ele pensa, aí fica maquinando coisa que não vai. Tá vendo? Você vai se conhecendo e a sua esposa vai te conhecendo. É isso. Eu gosto de falar para poder escutar também, para me sentir amado. Olha aí. Olha aí. É isso. O quanto que é importante se conhecer e conhecer o outro. Elogio, para não se elogiar, mas elogio não vem nem mesmo. Porque se você conhece a linguagem de amor do seu cônjuge, você sabe como agradar. A pessoa não vai adivinhar. Você sabe como fazer. Aí você não imagina o meu casamento, sabe sim. É só você compreender que o seu amor, que o seu marido, que a sua esposa, ela tem uma maneira de se sentir amado e amada. Então, palavras de afirmação, declarações de amor, elogios, né? E evitar críticas destrutivas. Use palavras que edificam. Se você sabe
com seu cônjuge é palavra de afirmação, evita críticas. Evite criticar seu cônjuge. Evite palavras destrutivas, palavras que criticam. Sabe por quê? Porque para a pessoa que a palavra de afirmação é a linguagem de amor, para ele ou para ela a palavra tem muito peso, tem muito valor. E quando ela ouvir, ela vai se sentir amado ou amada, ou vai se sentir criticado ou criticada. É por isso que dá problema no casamento. Porque quando quem tem a linguagem de amor, de palavra de afirmação, quando ouve uma crítica, parece que destruiu o mundo dele, o mundo dela. Então, é importante. É importante. Porque ele quer ouvir palavras de afirmação que muitas vezes façam com que ele se sinta amado e amada. Aí vai ouvir uma crítica e fala assim, não me ama. Aí os maridos passam tempo, o WhatsApp manda meme sem graça pro colega, manda meme sem graça para alguém da família, mas não manda um eu te amo, um bom dia para a esposa. Nem um coraçãozinho. Quanto tempo tem aqui, maridos, que vocês não mandam mensagem às suas esposas? Todo dia, pastor. De amor. Estou falando mensagem, mulher, já fez o almoço? Todo dia. Não nem vê que ela vai dormir nenhum. Tem 9 horas. Eu mando assim, ó. Repetente nunca vi, né? Onde você está? Só definido, repetente. Não, isso aí não. É palavras de carinho. Quanto tempo tem que você não manda mensagem pro seu marido? Eu mando todo Eu dia. te amo. Eu mando todo dia. Tem muito tempo não. Um coração, um bom dia, meu amor, bom dia, minha linda, bom dia, minha princesa, bom dia, minha gatinha. Não sei como é que você chama sua esposa. Cada um aqui deve ter uma maneira de chamar a esposa. Chama pelo nome, pelo apelido carinhoso, assim como a esposa também, porque nós somos muito boas em mandar, marido, traz isso, marido, compra aquilo, marido, que hora você chega, marido, faz isso, marido, vai lá, marido, vem cá. Mas às vezes a gente esquece de mandar um bom dia, meu amor, como você está? A gente não lembra. A gente só, muitas vezes, lembra das obrigações, dos direitos, mas não dos deveres, de cultivar esse amor, né? Tempo de qualidade, atenção total, conversas profundas, momentos juntos, né? Desligar o celular e criar momentos a dois. Tempo de qualidade, já diz, tempo de qualidade. É quando você está com seu marido está com você, e somente vocês dois vão estar ali no mundo de vocês, se conectando. Esquece o celular. Porque tem marido que a mulher está com ele, ele está. Ela tenta conversar com ele. Peraí, deixa eu só responder um negócio aqui. Só finge que está escutando a gente. Só finge. Atenção maior para o celular. Chega em casa, trabalha o dia inteiro, mas chega em casa, a esposa quer atenção. A esposa quer os beijinhos. A esposa quer abraçar. A esposa quer conversar. Mas ele quer conversar com as pessoas de fora. Ele não quer conversar com a esposa. Porque conversar com a esposa é chato? Dar atenção para a esposa é chato? Da mesma forma, tem mulheres que é viciada em redes sociais. Não larga o celular para nada. O marido chega em casa, quer atenção também, quer carinho, quer amor, mas aí ela está conectada no celular. Não tira o celular da mão. Marido, você viu essa reportagem aqui? Você viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, desliga esse celular. Tenham momentos a sós, vocês. Tela de celular a gente vai ter o tempo inteiro, mas estar juntos, a gente não vai ter isso para a vida toda. Vai chegar o tempo que a gente vai envelhecer, vai chegar o tempo que a gente não vai estar mais um com o outro. E o que a gente criou juntos é mais importante do que notícias, do que meme, do que ficar no WhatsApp em grupos, brigando, mandando mensagem, conversando com pessoas que não vai te agregar em nada. Se conecte com a alma do seu cônjuge. Olha para os olhos dele, olha nos olhos dela. Vê a alma dela, vê a alma dele. Aí sabe qual é a questão? É que não tem tempo de qualidade, um liga para o outro. Aí chega na hora de dormir. Hoje tem? Tem um pé, um coice. Hoje tem o quê? Hoje eu estou com sono, vou dormir, não quero nem olhar para mim.
mulher, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ter uma conexão, ela precisa receber carinho antes. Não adianta receber carinho só no momento da intimidade, na hora que vai dormir. Os homens são especialistas nisso. Os maridos são especialistas nisso. Ele não dá atenção para a mulher, não manda uma mensagem durante o dia, não manda um eu te amo, chega em casa, vai ficar no celular conectado, aí na hora de dormir, olha pro relógio, na hora de dormir, né? Vamos dormir, vamos deitar, aí é o primeiro a correr, a deitar, e aí fica esperando a mulher, os passos chegando, aí já fica ligado. Ela tá entrando, vê o barulho da porta. Aí olha pra cara da mulher com a maior cara lambida aí, olha, pô, hoje tem. A mulher olha para aquele homem deitado, ela tem vontade de ir lá esganar ele. Ela tem vontade de matar ele. De raiva, porque o coração dela não foi trabalhado. Aí, sabe o que acontece? Aí ele começa a agir com ela de forma a culpá-la. Porque eu estou aqui o tempo todo esperando por você e você não aparece. Porque quando eu quero estar com você, você não quer estar. Ele começa a persuadir a mulher de forma a subjugá-la para poder dormir com ele. Aí é onde começam as brigas, porque ela não está afim. Ela não está afim não é porque não te ama. Ela não está afim é porque você não trabalhou isso no coração da sua esposa durante o dia, durante a semana. Você não conquistou o coração da sua mulher com tempo de qualidade. Porque a mulher, se tem uma coisa que ela sente, é quando ela não é priorizada. E a mulher, quando ela sente que ela não é priorizada, ela vai falar não. Aí é onde os homens não aceitam. É onde começam as brigas dos casais. Porque eu nunca vi uma mulher brigar por sexo. Eu já vi homem brigar por sexo. Eu nunca vi. As mulheres são tranquilas. Porque elas são conquistáveis. O coração da mulher trabalhado é conquistado. Engraçado que os homens, eles tinham assim, um empenho em conquistar quando namorava. Quando namorava, ele se ajeitava, ele tomava um banho, ele se perfumava, ele ia para a casa dela, conquistar palavras, docinho, levando presente, chocolate, bombom, levando uma florzinha, nem que fosse passada lá na rua roubada, levava, para conquistar. Casou, o tempo foi passando, isso foi ficando escasso. Foi acabando. Tem gente que está no casamento, tá parecendo dois irmãos. Dormem juntos, cada um com uma meia no pé, virar de costas um para o outro. Não tem mais intimidade. Vira para um lado lá, volta a costa para o meu lado. A mulher vai dormir com umas roupas que só o sangue do cordeiro. Vai dormir com os pijamas maior do que ela. E às vezes tem até um rasgo, um buraco no pijama, que essa roupa que eu mais gosto de dormir. Tá um calor bravo, estou com frio, tá falando que tá com frio. Tá com frio, se enrola na coberta todinha, para o marido não ver ela, não incomodar, e da mesma forma o marido. Não se ajeita, não se prepara para ter um encontro à noite. Esses dias eu estava falando com as irmãs aqui, quem é que lixa os pés? Aí as irmãs, eu não lixo não, eu também não. Aí eu falei assim, mas e na hora da intimidade com o marido, não arranha o marido não? Porque muitas vezes não cuida nem dos pés ali para cortar as unhas, muitas vezes passa a unha no lençol e rasga o lençol. Pastor, outro dia que nós estávamos falando da pedrinha, né, pastor? Daquela pedra, né? Do calcanhar. No dia que nós estávamos falando da pedra. Qual mulher que tem uma pedra daquela em casa? Pedra come no banheiro para poder tomar banho e lixar o pé, o calcanhar. Porque às vezes vai namorar com o marido, passa na perna do marido, o que foi? Machucou ele, que arranhou aqui, o que é? Tem um arame aqui, não vai olhar, é o calcanhar da mulher. Porque a mulher não se cuida. Ela não tem vontade de muitas vezes de se preparar para o encontro. Porque para o homem é uma obrigação que a mulher tem que ter. E para a mulher é algo do sentimento do coração que precisa acontecer. Para o homem é simplesmente sexo, para a mulher é amor. O homem vai com a razão, a mulher vai com a emoção. O homem vai com o cérebro, a mulher vai com o coração. O homem vai para se satisfazer, a mulher vai para ser satisfeita. Mas está errado.
Porque o tempo de qualidade que o casal tem um com o outro é necessário que se entregue inteiramente ao outro. E nessa era de mídia, muitos entregam-se apenas só o corpo está indo junto. Mas a alma, onde está a alma? A alma do homem? Aonde está a alma da mulher? Nem sabe. Tem que chamar a alma, o coração, para o leito conjugal. Isso tem que ser trabalhado com os casais, porque um dos maiores problemas que os casais têm é na sexualidade. Eu falo porque a gente lidar com pessoas, a gente ouve diversos comentários, a gente ouve diversas queixas de questão da sexualidade. Porque é as mulheres correndo e os homens correndo atrás. Ou seja, as esposas correndo do marido e o marido correndo atrás. Mas tem algo errado. Por quê? Porque muitas vezes não está tendo a conquista, a entrega, o tempo de qualidade, a palavra de afirmação. Tem homem que chega em casa e só cobra. E aí, fez o almoço? E aí, aquela camisa você passou para mim? Só cobrança. Assim como a mulher, o homem chega em casa, ela só cobra. Aí, ó, o gás acabou. Aí, ó, a conta de energia chegou. Eu, meu Deus do céu, não dá de voltar para trás. Essas coisas fazem parte do casamento na questão de responsabilidades, de contas a pagar, e tudo faz. Acabou alguma coisa, tem que ser comunicado. Mas, às vezes, fica só nisso. E aí o casal não tem um envolvimento. E o diabo está deitando e enrolando nisso. Porque aí o homem vai usar da desculpa, mas eu não acho em casa, eu tenho que achar na rua. Não, está errado. Você tem em casa, só que tem que conquistar em casa. E aí é preciso ter o quê? Esse entendimento, que o tempo de qualidade ele é essencial. Presentes, isso não está falando de valor, de dinheiro. Presentes demonstra lembrança e carinho, né? Pequenos gestos fazem a diferença. Trazer uma barra de chocolate para a esposa, você aqui, ó, eu lembrei de trazer um bombonzinho para você. Coisinha simples. Coisa simples que você está demonstrando um gesto de amor e de carinho para seu cônjuge. A palavra de Deus fala que nós temos que demonstrar o amor não só em palavras, mas em atitudes. Está faltando muita atitude dentro de casa. Atitude simples. De lembrar do marido ou de lembrar da esposa, a esposa fazer um bolo bem gostoso para o marido antes de chegar do trabalho. Falar assim, aqui eu fiz um bolo que eu lembrei de você, eu quis fazer porque eu sei que você gosta desse bolo. É uma forma de agradar. É uma forma de dizer, eu te amo. É uma forma de falar. Aí vem o quê? Atos de serviço. Ajudar nas tarefas, servir com amor, servir sem reclamar. Atos de serviço é aquilo que você faz para o seu cônjuge, sem o seu cônjuge pedir, sem ele reclamar. Porque muitas vezes até para trocar o lixo, o saco de lixo da casa, às vezes a mulher tem que brigar com o marido. Você não está vendo que o saco de lixo ali na lixeira está derramando de tanto lixo, por que você não troca aí? Ou seja, atos de serviço é muitas vezes ele ir lá e fazer sem ela pedir, sem que ela reclame. Atos de serviço é uma linguagem de amor. A minha linguagem de amor é atos de serviço. Eu já deixei bem claro lá em casa. Que quando faz algo sem eu pedir, está me amando, está dizendo eu te amo. Tá vendo? Quando eu lavo roupa, você tem que vir aqui. Sem precisar da mulher ou do marido estar se descabelando, atos de serviço. Eu já lavei o carro do meu marido. Porque se a minha linguagem de amor é atos de serviço, eu vou fazer para ele. Porque eu estou lavando o carro dizendo, amor, eu te amo. Tá vendo? Eu estou cuidando aqui, ó. Estou fazendo porque eu te amo. Então, para finalizar, toque físico, abraços, carinho, proximidade. Carinho. Tem casal que não se encosta. Tem casal que não tem contato físico. Parece que o outro tem lepra. Não encosta. Aí quando o outro vai abraçar, aí não, agora eu não estou bem, não. Toque físico. Recusa carinho. Recusa estar perto. Recusa sentir o calor do outro. Recusa sentir o cheiro do outro. Recusa ter um abraço. E beijo, então, não sabe o que era ter um beijo na boca.
É, Você tá com sapinho, irmão? Tem casal que não beija na boca há muito tempo. Eu não tô falando de dar uma picotinha, não. É um beijo mesmo daqueles que vocês davam quando vocês eram namorados. Daqueles mesmo, daqueles que te deixavam assim, ó. Porque o beijo, ele é um termômetro do amor. Sabia? Que quando você beija, você sente amor, o seu coração, o seu corpo desperta. Se o seu corpo está adormecido, quando você beija, o seu corpo faz assim, ó, tô vivo, tô dentro. Vai rolar alguma coisa? Aí se não tem beijo, não tem contato, essa questão não é estimulada, o corpo não é estimulado. Não tem estímulo, não tem toque físico. Não tem aquele negócio que muitas vezes a esposa deitar no colo do marido e ele mexer nos cabelos dela. Assim, mas como eu vou mexer nos cabelos, a mulher não lava os cabelos, tá tudo encordurado, os cabelos tá tudo embaraçado. Pastor, fica mexendo no Mas não sai, né, pastor? O dedo entra, mas não sai. Não sai. Ou às vezes o marido sentar e a esposa fala assim, não, meu amor, bota os pés aqui que eu vou fazer uma massagem nos seus pés. Toque físico. Às vezes tem um egoísta, só um que quer que faça, o outro que se dane. Às vezes só um quer receber, mas o outro não quer fazer. Tem tudo isso. Mas é um aprendizado para nós nessa questão. Eu queria encerrar, né? Tinha muito mais coisas a falar, mas eu creio que o tempo não dá. Mas o que eu queria passar, pelo menos até aqui, eu passei, né? Tinha muita coisa para falar, mas vamos deixar para outros encontros, né? Exato. Vai ter muita coisa a ser falada, a ser ensinada. Porque há 28 anos eu estou ali com aquela pessoa maravilhosa e é um desafio, muita coisa tive que aprender, muita coisa ele teve que aprender e nós ainda estamos aprendendo. Nós ainda não sabemos tudo. Ainda estamos aprendendo a caminhar juntos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu passo para outra. Irmãs ainda. Todo dia.